Alguns dias atrás, eu estava lá na minha rede social e eu comentei algo sobre namorar os nossos desejos. Prontamente o meu direct ficou recheado de mensagens. E uma delas foi essa daqui. Será que planejar e namorar o seu desejo precisa ser só um ou outro? Ou tem que ser os dois ao mesmo tempo? Como fazer os nossos desejos eles se realizarem de forma que você se sinta satisfeita com o passar do tempo? E não meramente sonhando, sonhando, sonhando e nunca realizando. Então é hoje que nós vamos conversar um pouco mais e eu vou esclarecer isso, até porque lá no meu direct já tinha gente também querendo muito saber. Como que faz isso? Como é que namora nossos desejos? O que é namorar nossos desejos? Que coisa estranha! Então vem comigo, vamos destrinchar como é que faz isso. Seja bem-vinda de volta ao meu canal. Eu me chamo Tainá Alves, eu sou especialista em análise corporal com foco em mulheres. E hoje nós vamos destrinchar aqui nesse vídeo um pouco mais sobre o que é namorar os nossos sonhos, né? Os nossos desejos. Preparei aqui alguns passos para você poder identificar e para você poder entender o que de fato é fazer isso e parar de andar em círculos, parar de querer fazer coisas que não funcionam a fim de realizar um sonho seu. Então vamos começar entendendo que primeiro, planejar o nosso sonho e namorar os nossos sonhos fazem parte de etapas diferentes dessa realização. E você vai entender já já que eu vou te passar os passos de uma realização de desejo concreta. E que já te adianto, esse vídeo vai ter um plot twist no final que vocês não estão preparadas. Por que é importante, né, namorar suas ideias, ter um caderno de ideias, desejar além do que é real? Então, assim, às vezes você coloca um sonho num papel e você pensa assim, tá muito distante, eu não tenho suporte, estrutura hoje, física, emocional, para poder realizar os meus sonhos. Eu não me vejo como alguém merecedora ou como alguém capaz de realizar isso. Então isso tudo são ideias soltas, são estruturas soltas. E quando você compreende como você deve fazer isso, e o melhor, associando a algo que você nem imagina, você vai ter cada vez mais os seus projetos saindo do papel. E aí, muitas vezes, as pessoas podem pensar assim, tá bom, namorar o meu sonho é fazer quadro dos sonhos. Não é só fazer o quadro dos sonhos. E quadro dos sonhos é algo que, sim, ele funciona, eu acredito muito, eu tenho, né, inclusive, só que o meu é uma estrutura diferente, que eu ensino dentro da jornada Seja Única. O quadro dos sonhos, ele é quando você coloca para fora, né, aquilo que está dentro de você e faz uma seleção dos sonhos que você quer realizar naquele período de tempo e que saíram do seu caderno de ideias. Como assim, Tainá? Caderno de ideias não é a mesma coisa do meu quadro dos sonhos? Não é. Por quê? O caderno de ideias é algo que você tem que colocar tudo, até aquelas ideias que você pensa serem demais, serem impossíveis, serem acima da sua estrutura. Então é um caderno de ideias, de você colocar para fora aquilo que está dentro de você e dar voz a essa imaginação interior. Então isso tudo precisa estar sendo anotado, tá sendo ali olhado, entendeu? E é assim que você se nutre e você se capacita para realizações maiores. Já desmistificamos aqui a questão do quadro dos sonhos, a questão do namorar ou planejar, né? Vimos que é importante ter os dois e muitas vezes você pode estar se perguntando agora, mas como que eu vou ter esses dois? E agora eu vou te passar um passo a passo, né? Uma estrutura para que você possa entender qual é a importância e começar a praticar isso na sua vida já de hoje. E uma estrutura muito simples, de 4 pontos. E é no plot twist que ele começa a ficar interessante. Então presta atenção e já vai refletindo
como é que esses pontos estão se encaixando? Eu vou dar o exemplo de uma viagem. Vamos lá, a gente quer viajar. Você não está pensando em viagem, até que eu soltei essa ideia e disse, vamos viajar. Aí você começa a pensar numa viagem. Você começa a desejar uma viagem. Essa é a parte do desejo, certo? E como aconteceu lá na minha rede social, eu tava falando, eu tive que trocar de mesa com o meu amor. Eu já tô há 2 semanas trabalhando na mesa dele e ele na minha mesa. E quando eu cheguei na mesa dele, ele tem um monitor gigantesco lá e eu tenho um notebook. Eu acostumada com a minha telinha do notebook. Quando eu cheguei na mesa dele, que eu comecei a usar o meu notebook e a tela grande, eu fiz, gente, preciso de um monitor. Ou seja, você não sabia se precisava, não sabia o que você queria, até que aquele desejo chegou. Essa é a primeira etapa, o desejar. Então, muitas vezes você pode pensar, mas eu não tenho desejo nenhum. Por que será? Calma que no plot twist tudo vai ficar mais claro. Então, naquele momento, eu passei a desejar uma tela maior para o meu computador. E no caso da viagem, é a mesma coisa. Você não está pensando em viajar e do nada, assim, uma amiga sugere, o seu cônjuge sugere, ou você olha alguma coisa que aquilo te estimula. Então, você começa a desejar essa viagem. E é nessa etapa do desejo que você namora a ideia. Certo? É nessa primeira etapa. Percebe que não tem como eu colocar planejamento antes de namorar a minha ideia? O meu desejo, ele só vai se concretizar com força mesmo de vida quando eu namoro antes a minha ideia. A fase do namorar é a fase gostosinha do desejo. Como é que eu namoro uma ideia? Vamos supor, no exemplo da viagem, você começa a lembrar dos destinos que você gostaria de conhecer, você começa a olhar sites, ver o que tem de legal nessa cidade, você começa a olhar vídeos aqui nessa plataforma, você começa a ver pessoas que já foram, o que elas falam desse lugar. Isso é namorar a sua ideia. Quando você se permite desejar e namorar a sua ideia, isso vai ganhando força dentro de você e passa para o segundo ponto, que é o movimento corporal surge. Aquela excitação, ela começa a vir dentro de você. Você começa a se arrepiar com alguns vídeos que você vê. Você começa a imaginar você naquele restaurante. Você começa a desejar aquilo não só na sua mente, mas no seu corpo. E dentro do seu corpo, você começa a sentir aquele quentinho no peito, você começa a ter um frio na barriga, dependendo do vídeo que você está vendo. Então, começou a gerar no corpo também, a segunda etapa. Um desejo bem namorado gera uma excitação no seu corpo. Gera um calor, gera arrepio, gera um movimento corporal, um brilho nos olhos, gera tudo isso. E a partir daí, perceberam que nas 2 primeiras etapas não existe planejamento. Existe apenas você namorando a sua ideia. E quando a gente fala lá do notebook e do computador da tela grande, como seria namorar a tela grande para mim agora? Pesquisar qual tela grande, qual monitor grande eu gostaria de ter. Será que é um igual dele? É diferente? Como que eu encaixaria na minha mesa? Como que ficaria a minha mesa se eu colocasse um monitor grande ali? O que eu posso fazer? Eu já imaginei, gente, gráficos da análise corporal de um lado, olhando o meu cliente do outro, podendo abrir os meus guias que eu entrego para os meus clientes nesse monitor grande. Então eu começo a namorar aquilo. E aquilo vai gerando uma felicidade dentro de mim para que eu possa me movimentar e ir para o terceiro ponto, que é a parte mais chata do realizar o sonho, que aí sim entra planejamento. Aí entra, trabalhando aqui com o nosso sonho da viagem, qual que seria a fase, né, chata de planejar uma viagem? Você ter que organizar suas férias para você poder encaixar o momento das suas férias com o período da viagem,
Você ter que organizar passaporte se for para fora, você ter que fazer mala, você ter que comprar aquilo que está faltando para você poder levar. Exige uma logística, exige uma organização e exige um movimento. Comprar passagem, reservas de hotel, translado, verificar as conexões, todo esse movimento que agora saiu de dentro de você e surgiu na vida real. Essa parte de manifestação do seu desejo, que vem do planejamento, passou pelo namorar a ideia antes. Percebe que se você pular a etapa de namorar e gerar esse quentinho no seu corpo, você não consegue colocar aquilo para frente de forma que isso tenha uma força e impacto de uma experiência gostosa para você. Vai ser só mais alguma coisa se realizando na sua vida. Vai ser uma ótima experiência, porque quem não gosta de viajar, né? Mas vai ser uma experiência que não vai ter tanto simbolismo como teria se você antes namorasse o teu desejo. Experimenta com algo simples, começa com o mínimo e depois você vai melhorando, vai crescendo os desejos, vai realizando mais, tá? No nosso exemplo da viagem você já organizou tudo e aí vem a satisfação, onde você chega lá no seu destino, você para assim de frente ao teu hotel, a paisagem mais bonita daquele lugar e você fala, caramba, cheguei, realizei, conquistei, que delícia estar aqui. E aí nós seguimos para a última etapa, que é a etapa da resolução em si, onde você agora voltou para casa. Sabe aquela frase que todo mundo fala quando chega de viagem? É muito bom viajar, mas chegar em casa é maravilhoso. No final de tudo, quando tudo já se concretizou e seguiu o ciclo certinho e completo, a resolução ela fica muito gostosa, porque você chegou em casa com aquela sensação de desejo completo, desejo realizado mesmo. E é nessa etapa de resolução onde há o descanso, né? Então, caramba, fui para as férias, descansei lá, mas chegar em casa, deitar na minha cama, descansar na minha cama é tudo. E será que você já identificou dentro dessas 5 etapas que eu dei para você algo em comum com alguma coisa? Sim? Se sim, deixa aqui nos comentários. Se não, vou te falar agora, e esse é o grande plot twist deste vídeo. Nós falamos aqui dos passos para você desejar namorar uma ideia. Só que esses passos que eu dei para você agora, nada mais são do que as etapas do ciclo sexual acontecendo. Olha só. Como assim, Tainá? E o que tudo isso tem a ver com o ciclo sexual? Na sexualidade, aqui eu falo para mulheres, né? Homens têm algumas diferenças sutis, mas diferenças dentro desse ciclo. E para mulheres, esse ciclo, ele acontece tanto na cama quanto na vida. E quando a gente fala de realizar os nossos desejos fora da cama, realizar os nossos desejos de viagem, de comprar um carro, de mudar de casa, de mudar alguma coisa no nosso externo, a gente passa para o ciclo da cama. Por quê? Porque assim como acontece na cama, acontece na vida e vice-versa. Como assim, Tainá? Agora minha cabeça deu um giro de 360 graus. Então, vamos dar o exemplo agora usando a nossa sexualidade como guia, como um ponto inicial. Na hora que você está desejando, começa aquilo a se manifestar já a segunda etapa do corpo. Então, seu corpo responde a esse desejo com excitação. E logo em seguida, aí nesse momento você começa o movimento sexual. Então, começa o platô, aquela parte chata, onde nós estamos ali até que chegue ao orgasmo, que é a satisfação. E a resolução é o descanso após o ato.
Então percebe que também é um ciclo que acontece. Então, se, por exemplo, alguma coisa, eu não estou conseguindo externar alguma coisa dentro da minha vida com os meus sonhos, por exemplo, eu não consigo realizar tal coisa. A gente olha para o outro lado também. Por quê? Porque cada fase dessa apresenta alguns bloqueios. Então, por exemplo, Tainá, eu consigo desejar os meus sonhos, eu até consigo enamorar essa ideia que eu tenho, mas eu não consigo concretizar. Então a gente precisa olhar para quais são os bloqueios que estão entre a excitação e o platô, ou entre o desejo e a excitação. Então esses bloqueios eu trabalho mais profundamente dentro da jornada Seja Única, onde nós falamos de cada bloqueio, de cada fase, para que você possa entender de forma personalizada e específica qual é o seu bloqueio para a realização desses seus sonhos e desejos. E existem vários tipos de bloqueios que não cabe trabalhar esses bloqueios aqui com vocês, porque são bloqueios muito profundos. Vou dar um exemplo a fins didáticos aqui, para que você possa associar e começar a entender um pouquinho do que são esses bloqueios. Então, por exemplo, se você viveu em uma família com religiosidade extrema, isso gerou um nível de bloqueio em você, talvez no desejo, na excitação, e isso precisa ser olhado e trabalhado para que você possa compreender onde que isso está castrando você, para que você possa retomar com atividades específicas, com movimentos específicos, para você conseguir usufruir do ciclo completo. Porque o ciclo, ele é super saudável. A gente precisa entender isso. E isso é se priorizar também de forma emocional. Porque muitas vezes você não entende por que que você não consegue as respostas que você gostaria, por que que você não consegue os desejos que você gostaria, quando na verdade você precisa olhar para o outro lado. Você precisa olhar para quem você está sendo na sua vida de uma forma mais profunda e completa, até onde aquilo que você aprendeu está te afetando hoje na sua vida atual, como adulta e dona da sua vida e da sua história. Isso que eu falei da religiosidade é apenas um dos bloqueios. Então nós temos o abuso sexual, nós temos a pornografia, nós temos a falta de desejo material, repressão sexual, educação sexual contrária, sobrecarga, preguiça. Tudo isso são bloqueios de algumas etapas e que podem estar influenciando hoje tanto na sua vida externa quanto na tua vida interna de satisfação sexual e de você consigo mesmo. Então, gente, nós somos seres integrados, não tem como nós olharmos para uma única coisa isolada e achar que aquilo define quem nós somos. Então, se você cansou do raso, você cansou de olhar para você apenas com aquele discurso raso, eu vou deixar um link aqui na descrição para você vir fazer parte da jornada e poder trabalhar a si mesmo de uma forma um pouco mais profunda, que você vai entrar em contato com o que de fato você precisa transformar para hoje a sua vida ser melhor. E quando eu falo uma vida melhor, eu falo naquilo que você está projetando para o mundo sobre o que vai acontecer. Porque muitas vezes não adianta você tem uma vida externa perfeita, uma vida maravilhosa, mas aqui dentro você não está tranquila, você não está sentindo que você está se priorizando, você não está sentindo que você está sendo nutrida, porque muitas vezes se realizou tudo por fora, mas por dentro ainda falta alguma coisa. Então é independente se você já tem uma vida boa ou se você ainda está construindo essa vida boa. Então, no caminho, nós podemos fazer ajustes. No caminho, nós podemos ir aos poucos também, tirando as camadas, porque é como uma cebola, né? A gente tira as camadas. E se você escolhe não olhar para isso,
continuar andando em círculos, é continuar validando essas barreiras que te impedem de ir além, é continuar olhando para aquilo que talvez você já tenha entendido, mas não está fazendo tanto sentido. Então, você tem que olhar mais para fundo. Então, o plot twist do vídeo que eu falei para vocês é exatamente esse, de como acontece na vida, acontece na cama e vice-versa. Então, para olhar para a vida, nós precisamos olhar para a cama e vice-versa. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido, curte, compartilha, manda para as amigas, para que elas possam entender que elas precisam dar atenção a elas, antes de querer nutrir o mundo.